você precisa de apenas 60 dias para passar em medicina. Guarda essa informação. Mas eu quero que vocês reflitam, né? Por que demora tanto tempo, então? Né? Se 60 dias é impossível, não é, ninguém consegue, é impossível isso. Então vamos entender por que a pessoa demora 3 anos. Tudo bem, né? Se você tem o que você acredita. Então por que demora 3 anos? Demora 3 anos, demora 5 anos, demora 6 anos. Por quê? Porque a pessoa desregula muito as emoções. As emoções é elas que fazem você aprender, você memorizar. Eu estava estudando agora queimaduras, né? Estava estudando queimaduras. O meu cérebro não vai entender queimaduras. 1º grau, 2º grau, 3º grau, né? O tratamento, né? Aí tem toda uma matemática ali para você ver, né? A porcentagem de parte do corpo que foi, que sofreu, né? Essa queimadura, essa lesão. O meu cérebro tem dificuldade para traduzir essas informações. Agora, né? Se eu lembrar da minha infância, uma situação que eu queimei a mão na panela, pum, o meu cérebro, ele já fica mais fácil ele codificar, ele memorizar aquele conteúdo, né? Então, assim, quando você entende o papel das emoções, o quanto elas determinam a sua aprovação ou a sua não aprovação em medicina, você começa a entender, pô, então no 1º ano a pessoa foi pro cursinho, não aprendeu, gerou uma neuroassociação negativa com os estudos, procrastinou, eu com ela esse ano, ela estudou ano passado, e no ano retrasado, né, 2020, ela estava estudando, só que ela falou para mim, pô, Léo, hoje, aprendendo o método Atleta da Mente, ela falando o seguinte para mim, hoje, com os conhecimentos neurocientíficos que tu me ensinou dentro do método Atleta da Mente, eu consegui entender que ano passado, né, antes de eu entrar no método, aquele estudo foi inútil. Eu não estudei de verdade, porque eu procrastinava, né? Eu ia nas aulas e eu estava procrastinando, eu não rendia, né? Eu não conseguia ter resultado. Então, assim, ela estudou durante um ano inteiro, né? Um ano inteiro, investindo o dinheiro, investindo o tempo, que é o nosso bem mais precioso. Ela ficou um ano inteiro. E aí ela conta, né, que ela trabalhava durante o dia e fazia o cursinho à noite. Então ela pegava todo aquele dinheiro que ela tinha para pagar o cursinho. Olha que bizarro isso, né? Trabalhava o dia inteiro e todo o salário ia para pagar o cursinho presencial. Aí o que acontece? E aí ela fala para mim, pô, eu não tive resultado, porque eu procrastinava, então eu não estudei. Então foi um ano perdido, né? Então perceba, por que demora tanto tempo? Demora tanto tempo porque você procrastina, porque você desregula suas emoções, não tem consistência, não aprende o conteúdo, não memoriza o conteúdo, né? Você está ali assistindo a aula do professor, uma aula de física, uma aula maravilhosa, uma didática exemplar do professor de física. 2 horas de aula, ele explicando, né? Você, nossa, estou entendendo tudo. Aí no outro dia você acorda e já não lembra mais nada. Vai fazer uma questão sobre aquele conteúdo que você teve, aquela aula maravilhosa no cursinho, e você não lembra do conteúdo. Porque você não aprendeu. Se você tivesse aprendido, você lembraria do conteúdo. E aí vem o questionamento. Quanto tempo eu preciso para passar em medicina se eu não tiver procrastinação, se eu aprender os conteúdos, se eu memorizar os conteúdos e se eu regular as minhas emoções? Será que eu preciso de 1 ano? Será que eu preciso de meses? Quanto tempo será que eu preciso? Né? Vocês que estão assistindo aqui, se você... assim, eu não estou nem falando de você aprender uma mágica, tá? Não é isso. Não é que vai acontecer algo do divino, algo do além, uma mágica, e vai cair do céu uma coisa e você vai aprender por osmose. Não é isso. Eu estou falando se você sujar a mão de terra, pegar provas,
fazer questões, aprender com teus erros, né? Ter um passo a passo, praticar muito, ter consistência, né? Porque não é mágica. Você aprender, memorizar, melhorar as tuas habilidades cognitivas, o teu raciocínio lógico, a tua leitura, né? A tua capacidade de leitura, tu melhorar isso, tu ter consistência, você ficar bem emocionalmente, né? Você entender essa fase do vestibular como um desafio para a sua vida, que você tem prazer, que você tem vontade de estudar. Imaginou isso? Imaginou esse cenário? Você estudando todos os dias, motivado, feliz, consistente, aprendendo a física, aprendendo a matemática, que antes era grego e agora tu aprende. Quanto tempo você ia precisar para passar em medicina? Quanto tempo tu ia precisar? Porque o cara que demorou 3 anos para passar, que fez cursinho, que tinha o material, que tinha o professor, que tinha isso, ele procrastinou. Ele teve desregulação emocional, teve ansiedade, dormiu mal, né? O sono. É durante o sono que acontece a consolidação da memória. Como é que esse cara ia conseguir passar? Não ia. Ia precisar de 4, 5, 6 anos até conseguir. E a maioria desiste no meio do caminho. Então comenta aqui para mim, quanto tempo você ia precisar? O tema da nossa aula de hoje é tempo. E o grande segredo é a ciência, a neurociência. Beleza. Então, 6, 8 meses, né? 1 ano, 7 meses. Então, assim, ok, né? Agora, imagina, tá? Imagina aqui comigo que você tem um método. Você tem um método que é baseado na neurociência da aprendizagem, que é uma metodologia que já ajudou várias pessoas a passarem em medicina, tá? Imagina que a aprovação em medicina é uma montanha. Consegue imaginar isso? Uma montanha. Pensa numa montanha que tem uma vista maravilhosa lá de cima, né? Quando você sobe essa montanha, tem uma vista maravilhosa. Consegue ver aquela vista maravilhosa. E aí você tem que subir essa montanha. Então a tua aprovação em medicina é subir essa montanha. Então você vai tentar subir essa montanha, só que você não tem um guia. Você não tem alguém para te instruir. Você vai sozinho. Não, vou ir sozinho. Vou ver aqui dicas do YouTube, vou ver dica de blogueiro, vou ver dicas que não são científicas, né? Não tem uma comprovação, não tem uma evidência científica. Aí você tenta subir essa montanha sozinho. Ou você pede ajuda, você sobe essa montanha acompanhada, com um grupo de pessoas, usando um método, usando uma técnica, usando uma ferramenta, usando um equipamento, que vai te ajudar a subir essa montanha mais rápido. Por quê? Porque várias pessoas já conseguiram chegar no topo dessa montanha e que estão lá olhando para essa vista maravilhosa chamada passar em medicina, aprovação em medicina, ser o primeiro médico da família, enfim, pode ter várias nomenclaturas. Tem várias pessoas que já estão lá em cima. E aí você vai subir essa montanha usando a mesma técnica que outras pessoas já usaram. Então você consegue o quê? Você consegue encurtar esse tempo. Porque você vai ter um passo a passo que você vai seguir.